A dialética heurística é a arte de disputar, mais precisamente, de disputar de modo a ter razão. Schopenhauer, um filósofo alemão do século XIX, dizia que as pessoas não debatiam sobre uma tese apenas para encontrar a verdade. O debate em si é uma disputa pela razão. É vencer o adversário independente da veracidade de seus argumentos. Para o filósofo, o combustível do debate na maioria das vezes é a vaidade. Por isso, não há necessidade de estar certo. O objetivo é vencer os argumentos adversários convencendo o público ouvinte. E tendo essa ideia em mente, ele escreveu o livro A Arte de Ter Razão, um livro com 38 estratégias para vencer um debate. Olá, meus amigos leitores, como estão todos? Espero que bem. Eu me chamo Alexander e este é o canal Comece do Zero. Neste vídeo selecionei 7 de 38 estratégias descritas por Schopenhauer para vencer um debate. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aqui você assistirá vídeos com dicas de bons livros, reflexões, busca por autoconhecimento e saúde mental. Se você é um amante da leitura e do conhecimento, já conto com sua inscrição. Ela é muito importante para mim e ajuda no crescimento do canal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Estratégia número 1. Baseada no método socrático. Esta estratégia se concentra em arguir o adversário rapidamente com uma série de perguntas, sem lhe conceder tempo para imaginar qual o objetivo delas, concluindo sua argumentação sem espaço para interrupções. Imaginem o diálogo entre dois fãs de Fórmula 1, onde o indivíduo A tem intenção de afirmar Hamilton como o maior piloto da história. O indivíduo A inicia sua estratégia questionando: quem é o piloto com mais títulos? Bom, com mais títulos é Hamilton, mas e quem é o piloto com mais vitórias? O Hamilton tem mais vitórias, porém, Hamilton é o piloto com mais títulos, mais vitórias e mais pole positions. Logo, não há dúvidas que ele é o maior piloto da história da Fórmula 1. Ao ver este diálogo, uma pessoa que não acompanha a Fórmula 1 será facilmente direcionada a concordar com a abordagem do indivíduo A, e o indivíduo B terá dificuldade em convencer um público leigo do assunto de uma ideia contrária por dois motivos. Primeiro, porque o próprio indivíduo B já admitiu os números de Hamilton. Além disso, ele não conseguiu interromper a conclusão do raciocínio do adversário. E segundo, porque para quem não acompanha o esporte, é mais fácil aceitar a ideia do maior vencedor ser o melhor piloto. Apesar de ser uma estratégia inicialmente eficiente, ela tem pontos fracos, principalmente se seus argumentos não forem fortes o bastante para convencer o público de que a discussão está encerrada. Neste cenário, o ideal é antecipar o raciocínio adversário e interromper sua conclusão com um contra-argumento. Por exemplo, o indivíduo B poderia argumentar o seguinte: a Mercedes dominou os últimos anos da Fórmula 1 com o melhor carro e Hamilton praticamente não teve adversários ao longo dos anos. Estratégia número 2. Faça seu adversário admitir seus argumentos sem deixá-lo perceber sua intenção com perguntas sem uma ordem lógica. Por exemplo, se nosso desejo é fazer o adversário admitir que o Brasil já não seja o país do futebol, então indagamos: quais foram os últimos 5 campeões de Copas do Mundo? O adversário responde: França, Alemanha, Espanha, Itália e Brasil. E qual a liga de futebol mais assistida no mundo? A Premier League. O último campeão do mundo não europeu venceu há 20 anos. Diante destas informações,
podemos concluir que a Europa é a nova terra do futebol e não mais o Brasil. Esta argumentação ignora completamente diversos fatores, tal como a quantidade de títulos de cada país e compara o país Brasil com o continente Europa. No entanto, já conseguimos nosso objetivo fazendo o adversário admitir aos olhos do público que os últimos campeões foram europeus e que o Brasil não vence há 20 anos, tornando convincente a ideia de que a Europa é a terra do futebol, embora saibamos que o Brasil é o único pentacampeão do mundo. Estratégia número 3. Argumento ao homem. Explore argumentos contraditórios. Imaginemos que o adversário afirme: o Nordeste brasileiro é um lugar atrasado. Podemos retrucar a afirmação com a pergunta: então por que você está passando suas férias aqui? A ideia desta estratégia é simples: observar uma contradição do adversário e usar seu próprio argumento para atingi-lo de maneira devastadora. Estratégia número 4. Mudança controversa. Quando percebemos a possibilidade de uma derrota através do argumento adversário, devemos interrompê-lo ou desviar o assunto para escapar da derrota. Podemos ver isso em diversas entrevistas com políticos, que rapidamente desviam do assunto questionado com um discurso generalista e dispersivo, tal como: governador, nas próximas eleições o senhor concorrerá à presidência. Então a minha pergunta é: quais são as medidas do seu governo, caso eleito, para reduzir o desemprego no país? Veja bem, em nosso governo incentivaremos o crescimento econômico para reduzir o desemprego no país e trabalharemos para facilitar a vida do empresário que sofre com a burocracia no Brasil. Nosso país tem um povo trabalhador, honesto, cujo desejo é trabalhar para levar o pão de cada dia para sua família. E em meu governo nós vamos fazer isso. Observe que o então candidato não apenas ocultou as prováveis medidas de seu governo, como também usou um discurso generalista para elogiar o povo brasileiro, a classe de empresários, e prometer uma mudança positiva ao país caso eleito. Entretanto, em nenhum momento ele citou as mudanças de fato, o que sugere a falta de mudanças planejadas ou um raso plano de governo que, caso exposto antes das eleições, eliminará as chances de uma possível vitória na corrida eleitoral. Estratégia número 5. Controle a disputa aos limites de seu argumento. Muitas vezes, podemos exagerar no argumento para comprovar nossa tese. Nestes momentos, o melhor é controlar a disputa dizendo algo mais ou menos assim: eu só disse isso e nada mais. Vejamos isso no seguinte diálogo: eu prefiro administrar uma casa a uma mansão. Então, o adversário tenta explorar o argumento respondendo: você quer me dizer que morar numa casa é melhor do que em uma mansão com todo o conforto e luxo? Então usamos nossa estratégia e controlamos o limite da discussão. Eu só disse administrar e não morar. Este argumento curto e direto impede o adversário de tentar atacar sua ideia principal. Estratégia número 6. Argumento pelo respeito. Schopenhauer acredita que pessoas sem grandes conhecimentos podem ser vencidas no debate através do uso da citação de uma autoridade ou referência respeitada pelo adversário, ou seja, usar uma citação para fundamentar nosso argumento. Por exemplo, seu adversário argumenta que o ser humano é civilizado
apenas porque existem recursos abundantes como alimento, água e moradia. No entanto, havendo escassez dos recursos básicos para a vida, o ser humano deixará toda a sua civilidade enterrada no passado e disputará os recursos ferozmente como um animal irracional, fazendo o que for preciso para sobreviver. Embora o adversário tenha um bom argumento, é possível contra-atacar com uma citação de Viktor Frankl, o fundador da terceira escola de psicanálise de Viena. E assim rebatemos. Seu argumento é muito bom para um teórico. No entanto, eis aqui um homem que viveu na prática sua teoria e disse o seguinte: o ser humano não é completamente condicionado e definido. Ele define a si próprio, seja cedendo às circunstâncias, seja se insurgindo diante delas. Em outras palavras, o ser humano é, essencialmente, dotado de livre arbítrio. Ele não existe simplesmente, mas sempre decide como será sua existência, o que ele se tornará no momento seguinte. Palavras de Viktor Frankl, um dos grandes nomes da psicanálise que teve a infeliz experiência de viver nos campos de concentração, mas sobreviveu para nos revelar que, embora muitos cedam às circunstâncias e abandonem princípios, também existem aqueles cuja honra, o amor ao próximo, o caráter se eleva nesses momentos. Ao utilizar como exemplo uma citação e a vida de Viktor Frankl, o argumento do adversário é desconstruído com a citação de uma autoridade no assunto, não deixando dúvidas ao público, e até mesmo seu adversário respeitará seu argumento. Estratégia número 7. Por fim, a última estratégia: insultar o adversário com ofensas pessoais. O filósofo nos alerta que quando o adversário entende a derrota como inevitável, sua última tentativa é ofender o adversário e abandonar completamente o tema do debate. Podemos ver casos assim em debates entre políticos. Na visão de Schopenhauer, não deveríamos debater com pessoas ignorantes. Nas palavras do mesmo, ser idiota é um direito humano. Contudo, caso já tenha iniciado a disputa e enfrente uma situação semelhante, Schopenhauer aconselha a termos sangue frio para não entrar no jogo de ofensas e insistirmos no debate argumentando com ainda mais clareza o quanto temos razão. Manter o sangue frio não é fácil, porém, ao conseguir fazer isso, quanto mais você focar no centro da discussão mostrando que tem a razão a seu lado, mais revela ao público o idiota que tem como adversário. Sugiro que você evite o debate com pessoas claramente ignorantes e cujo interesse está em apenas ter razão, quando o ideal é buscar a verdade e o conhecimento. Debater com quem não está interessado na verdade é perda de tempo. Estas foram algumas das estratégias descritas por Schopenhauer para vencer um debate. Espero que tenham gostado do vídeo. Vocês já usaram alguma dessas estratégias? Comentem aqui nos comentários com a hashtag #JaUsei. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Em breve teremos um novo vídeo. Mantenham-se firmes, mantenham-se fortes. Leiam muito e até mais.